Capítulo 2. Abalando o paradigma. Os experimentos que mudam tudo. Tudo deve ser baseado em uma ideia simples. Depois de a descobrirmos, ela será tão irresistível, tão bela, que comentaremos entre nós. Sim, não poderia ser diferente. John Wheeler, 1911, físico. Poderemos ser enganados de duas formas. Uma é acreditando no que não é verdade. A outra é nos recusando a acreditar no que é verdade. Soren Kierkegaard, 1813-1855, filósofo. Qualquer arbusto isolado no vale, por exemplo, exerce influência apenas em torno da pequena área que o cerca. Entretanto, ponha centenas de milhares de arbustos juntos e tudo muda de figura. Juntos, eles alteram aspectos como o pH do solo, de tal modo que garantem a própria sobrevivência. Ao fazerem isso, o subproduto de suas existências, o oxigênio abundante, vem a ser o substrato de nossa própria essência. Como família unificada, essas plantas têm o poder de mudar o mundo delas. Na verdade, é bem possível que tenhamos mais em comum com a sálvia do Novo México do que poderíamos imaginar. Assim como elas, individual e coletivamente, podem mudar o próprio mundo, nós também podemos mudar o nosso. Cada vez mais pesquisas têm indicado que somos mais do que simples retardatários cósmicos, passando por um universo cuja construção terminou há muito tempo. Evidências experimentais permitem concluir que, na realidade, criamos o universo ao longo da vida, somando nossa contribuição ao que já existe. Em outras palavras, parece que somos a própria energia da qual o cosmos é formado, bem como os seres que experimentam a própria criação. Isso porque somos consciência, e a consciência, aparentemente, é feita da mesma coisa da qual o universo é formado. Essa é a verdadeira essência da teoria quântica, fonte de tantas preocupações para Einstein. Até o fim da vida, Einstein acreditou firmemente que o universo existia independentemente de nós. Respondendo às analogias sobre como afetamos o mundo e ao comentário dos experimentos que demonstram que a matéria muda de comportamento quando a observamos, ele simplesmente declarou: gosto de pensar que a luz está lá no céu, mesmo quando não a estou vendo. Embora nosso papel preciso na criação ainda não esteja perfeitamente compreendido, as experiências levadas a efeito no mundo quântico demonstram claramente que a consciência exerce efeito direto nas partículas mais elementares da criação. E nós somos a fonte da consciência. Talvez John Wheeler, professor emérito em Princeton e colega de Einstein, tenha conseguido fazer o melhor de todos os resumos sobre a nossa tão recente compreensão desse papel. Os estudos de Wheeler levaram-no a acreditar que poderíamos viver em um mundo na realidade criado pela própria consciência, um processo que ele chamou de universo participativo. De acordo com isso, com o princípio participativo, diz Wheeler, não poderíamos nem ao menos imaginar um universo que de algum modo e por algum tempo não contivesse observadores, pois os próprios materiais de construção do universo são esses atos de observação participativa. Ele apresenta o ponto central da teoria quântica quando declara: nenhum fenômeno elementar pode ser considerado um fenômeno até que seja observado ou registrado. O espaço é a matriz. Se os materiais de construção do universo são feitos de observação e participação, nossa observação e nossa participação, qual é a coisa que estamos criando? Para criarmos alguma coisa, primeiramente é preciso que haja algo disponível para usarmos no processo criativo, alguma essência maleável que seja o equivalente a uma massa de modelar para o universo. Do que é feito o universo, o planeta e os nossos corpos? Como tudo isso se ajusta em um conjunto? Será que nós realmente controlamos alguma coisa? Para responder tal espécie de perguntas, precisamos nos deslocar para além dos limites das tradicionais fontes de conhecimento. A ciência, a religião e a espiritualidade, unindo essas fontes a uma sabedoria maior. É nesse ponto que entra a matriz divina.
Não se trata de ela desempenhar um pequeno papel de subproduto do universo ou de ser simplesmente uma parte da criação. A matriz é a criação. Ao mesmo tempo, ela é um material que compreende tudo, bem como o recipiente para tudo que é criado. Quando penso na matriz dessa maneira, não posso deixar de me lembrar da descrição que o cosmologista Joel Primack, da University of California, em Santa Cruz, fez no instante em que a criação começou. Em vez de considerar o Big Bang como tendo sido uma explosão que aconteceu em algum lugar, da maneira como tipicamente esperamos que as explosões ocorram, ele diz: o Big Bang não ocorreu em algum lugar do espaço, ele ocupou o espaço inteiro. O Big Bang foi o espaço propriamente dito, irrompendo em um novo tipo de energia, como energia. Assim como a origem do universo foi o espaço propriamente dito, manifestando-se energeticamente, a matriz é a realidade em si mesma, todas as possibilidades sempre em movimento, como a essência duradoura que interliga todas as coisas. A força antes do começo. Os antigos escritos da Índia, chamados Vedas, fazem parte do rol das mais antigas escrituras conhecidas, alguns estudiosos chegando a acreditar que a coleção possa datar de 7.000 anos. Em um de seus mais conhecidos textos, o Rig Veda, existe a descrição de uma força que fundamenta a criação, a origem da formação de todas as coisas. A força que existia antes do começo. Essa energia, denominada Brahman, é identificada como o não nascido, aquele que em todas as coisas permanecem. Mais adiante, o texto torna claro que todas as coisas existem, porque o uno se manifesta com muitos. O informe se coloca de muitas formas. Usando outra linguagem, poderíamos pensar na matriz divina precisamente da mesma maneira, como sendo uma força anterior a todas as outras forças. É o recipiente que contém o universo como modelo para tudo o que acontece no mundo físico. Como é a substância do universo, fundamenta o raciocínio do que existiu desde o começo da criação. Sendo esse o caso, a questão que vem à baila é: por que os cientistas só agora encontraram provas da existência da matriz? Essa excelente pergunta é a que sempre fazem em todas as oportunidades que surgem aos cientistas e pesquisadores que investigam esse campo. Em todas as vezes que formulo a pergunta, a resposta é tão semelhante que quase posso prever o que vai ocorrer. Primeiramente, sou olhado com um olhar de descrença, de quem custa acreditar que eu esteja afirmando que a ciência deixou passar despercebido algo tão importante como o campo de energia que interliga todas as coisas. Em seguida, a discussão se volta para equipamentos e tecnologia. Simplesmente não tínhamos a tecnologia necessária para detectar um campo tão sutil, é a forma que a resposta toma, normalmente. Ainda que isso possa ser verdadeiro até certo ponto, pelo menos durante os últimos 100 anos tivemos a capacidade de construir detectores que nos dizem que a matriz divina, ou o éter, ou a rede da criação, ou qualquer outro nome pelo qual queiramos designá-la, realmente existe. Corresponde mais à realidade afirmar que o grande obstáculo para a descoberta da matriz divina foi a relutância da corrente científica principal em reconhecer sua existência. Essa força primordial de energia fornece a essência para tudo o que experimentamos e criamos. Ela retém o segredo dos mistérios mais profundos sobre quem somos, bem como a resposta às mais antigas questões sobre como funcionam as coisas aqui neste mundo. 3 experimentos que mudam tudo. A história verá o último século como o da descoberta, como o século de uma revolução científica. Pode-se argumentar, com alguma razão, que as descobertas mais importantes, que ficaram sendo alicerces de disciplinas inteiras, ocorreram ao longo dos últimos 100 anos. Das descobertas dos pergaminhos do Mar Morto em 1947, passando pelos duplos helicoides do modelo do DNA de Watson e Crick, até a tecnologia da miniaturização da eletrônica de microcomputadores, o século XX foi um século sem precedentes em termos de avanços científicos. Muitas descobertas surgiram tão rapidamente que nos deixaram zonzos. Ainda que elas tenham aberto a porta para novas possibilidades, ainda não fomos capazes de dar uma resposta à seguinte pergunta: o que essa informação significa em nossa vida? Assim como o século XX foi a época da descoberta, podemos pensar o século XXI como um período destinado a dar significado
as nossas descobertas.